A tabela periódica ela é dividida em várias famílias, e nelas tem os metais alcalinos, que é a família 1A, metais alcalinos terrosos, que seria a família 2A, a família do boro, que é a família 3A, a família do carbono, que é a família 4A, família do nitrogênio, que é a família 5A, família 6A, que seria do calcogênios, a 7A dos halogênios, a 8A, ou como a gente chama de gases nobres. E os elementos, eles têm propriedades parecidas quando eles ficam na mesma coluna. A tabela periódica tem 4 blocos. Um dos períodos ficam os metais, que ficam na esquerda, os ametais na direita. O período são as linhas e as colunas são os grupos, e existem 6 grupos. Cada elemento tem um número atômico, que a gente chama de Z, que representa o número de prótons em seu núcleo. O número de prótons e nêutrons diferentes, isso os torna os isótopos. Cada elemento tem um número atômico, que a gente chama de Z, e ele representa o número de prótons em seu núcleo. E o número de prótons e nêutrons, quando eles são diferentes, isso os torna isótopos. Tem um número de massa que é A. Para descobrirmos a massa, nós vamos utilizar que A é igual a Z mais N, que N seria o número de nêutrons. E para achar os números de nêutrons, usamos a fórmula N igual a menos Z para descobri-lo. E nesta aula, iremos falar sobre, especificamente, a família dos alcalinos terrosos e halogênio. A família dos alcalinos terrosos é conhecida como grupo 2 ou família 1A. E a principal característica é possuir um elétron na camada de valência. E os halogênios, que é encontrado no grupo 17, ou na família 7A, e a sua principal característica são os 7 elétrons da camada de valência. Agora eu vou falar sobre as propriedades físico-químicas comuns. Os primeiros 94 elementos ocorrem naturalmente. Entre eles estão os elementos Be, Mg, Ca, Sr, Ba e Ra. Desses elementos, 84 são primordiais, e 10 ocorrem a partir do decaimento radioativo dos primordiais. Os metais alcalinos terrosos, que possuem 2 elétrons na camada de valência, são encontrados na natureza sob o estado de oxidação mais 2, e são altamente radioativos. O cálcio, estrôncio e bário são elementos da família 1A. Os metais alcalinos terrosos possuem baixos valores de eletronegatividade e baixos valores de energia de ionização, ambos crescentes com a diminuição do número de camadas. Estrôncio, bário e rádio são metais, apresentam mais radioisótopos. O estrôncio, bário e rádio, eles são metais, apresentando radioisótopos. O estrôncio, com 4 isótopos naturais estáveis, Sr88, e 16 radioativos, Sr90. Bário possui 7 isótopos naturais estáveis e 15 radioativos, Ba133. O rádio não tem isótopos naturais estáveis, só tem radioativos, que seriam o Ra226, sendo mais comum e mais estável. Eles são sólidos na temperaturas ambientes. O estrôncio ele pertence ao quinto período e tem o número atômico 38, possuindo 38 prótons e 38 elétrons, e sua massa atômica é 87,61. Ele reage rapidamente com água fria e ácidos, liberando hidrogênio. É o mais pesado dos metais alcalinos terrosos. O estrôncio ele tem propriedades parecidas com a do cálcio. E ele é um metal mole, macio, pouco maleável e é um bom condutor de eletricidade. E ele tem uma coloração branco-prateada. Quando há presença de oxigênio, ele se oxida muito rápido, formando uma camada amarelada de óxido de estrôncio. O bário ele tem um número atômico 56, possuindo 56 prótons e 56 elétrons, com massa de 137,1. E ele oxida-se rapidamente quando é exposto ao ar. Deve ser conservado em querosene neste caso. Quando ele entra em combustão com o ar, ele produz uma luz brilhante. Ele também é muito reagente com a água e o álcool, e a sua reação na água produz hidróxido e libera hidrogênio. Alguns de seus compostos são notáveis por ter uma massa específica alta, como o sulfato de bário. Este elemento ele é metálico tóxico, quimicamente parecido com o cálcio. Ele é macio, na forma pura, tem coloração branco-prateada. É um bom condutor de eletricidade também. O rádio tem um número atômico de 88, possuindo 88 prótons e 88 elétrons, com massa atômica de 226,1. E ele é um metal muito radioativo, e ele é quimicamente parecido com bário. Ele é luminescente, e ele produz uma cor azul clara quando ele tem a luminescência. O rádio ele reage com a água formando hidróxido de rádio, e é um pouco mais volátil que o bário. São conhecidos 25 isótopos, os quais 4 são encontrados na natureza. Todos são gerados a partir da deuterização de urânio ou tório. O rádio é um metal branco brilhante que escurece facilmente em contato com o ar. E ele também reage com água, produzindo RaOH2. O elemento rádio possui um tempo de vida muito curto. As características físico-químicas do halogênio apresentam pontos de fusão e de ebulição crescentes à medida que o número de energia também aumenta. Eles são elementos de elevada eletroafinidade, eletronegatividade e reatividade, que aumentam quando os níveis de energia diminuem. O seu estado físico ele não é padrão quando se ligam, geralmente é formando substâncias simples. Por serem ametais, só participam de ligações covalentes e iônicas. Para se estabilizarem, devem receber no mínimo um elétron, capazes de produzir ânions. O flúor tem número atômico 9,
possuindo 9 prótons e 9 elétrons, e uma massa atômica de 18,998. Possui uma coloração amarelada e um cheiro muito forte e irritante. É extremamente corrosivo, e reativo e tóxico. Ele é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica e reativo dos não metais. O bromo tem um número atômico 36, possuindo 36 prótons e 36 elétrons, e uma massa atômica de 88. Encontra-se no estado líquido, na temperatura ambiente, e ele tem uma coloração marrom avermelhada. Ele emite vapores quando é aquecido. O bromo é muito reativo com os metais. Solúvel em água e solventes orgânicos, dissolve-se em NaOH, formando brometo e hipobromito de sódio. O cloro tem um número atômico 17, possuindo 17 prótons e 17 elétrons, e uma massa atômica de 35,51. Na sua temperatura ambiente, ele é encontrado no estado gasoso. Suas moléculas são lineares e sua forma molecular é apolar. Ele também é um elemento altamente reativo e participa de diversos processos químicos, principalmente dos orgânicos, chamados de reações de coloração. Ele também é um elemento altamente reativo e participa de diversos processos químicos, principalmente dos orgânicos, chamados de reações de cloração, de alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos e aromáticos. O iodo, ele tem um número atômico 53, ou seja, 53 prótons e 53 elétrons, e uma massa atômica de 126,91. Esse elemento é o menos reativo e eletronegativo de todos os elementos de seu grupo. Na sua temperatura ambiente, ele é encontrado no estado sólido, e tem uma coloração negra, é lustroso, tem um leve brilho metálico. Caso sofra evaporação, vira um gás violeta com odor irritante. O metal alcalino terroso magnésio tem um número atômico 12, ou seja, 12 prótons e 12 elétrons, e uma massa atômica de 24,1. Na temperatura ambiente, ele é encontrado no estado sólido. Ele apresenta uma coloração prateada, perdendo seu brilho quando exposto ao ar. O mesmo, quando pulverizado e exposto ao ar, se inflama, produzindo uma chama branca. O magnésio reage com água somente se estiver em ebulição, formando o hidróxido de magnésio e liberando o hidrogênio. O berílio tem um número atômico 4, possuindo 4 prótons e 4 elétrons, e uma massa atômica de 9,1. É um metal alcalino terroso bivalente. Berílio tem um número atômico 4, ou seja, 4 prótons e 4 elétrons, e uma massa atômica de 9,1. Um metal alcalino terroso bivalente, tóxico, tem coloração cinza, é um metal duro, leve, quebradiço, e na temperatura ambiente ele é encontrado no estado sólido. O berílio apresenta um dos pontos de fusão mais altos entre os metais leves, não é magnético, é bastante permeável ao raio-x. O astato tem um número atômico de 85, ou seja, 85 prótons e 85 elétrons, e uma massa atômica de aproximadamente 210 Ω. Ele é um elemento radioativo, ele tem radioisótopos bastante instáveis, e a sua temperatura ambiente é no formato mais estável e tem aparência metálica. O tenésio ele tem um número atômico 117, ou seja, 117 prótons e 117 elétrons, e uma massa atômica de 291, provavelmente. Além de ser um elemento transurânico, porque o número atômico é maior que 92. Ele é provavelmente sólido à temperatura ambiente e possui uma coloração escura e é um átomo super pesado. E a vida dele é extremamente curta e ele tem poucos isótopos estáveis. O nome do elemento é cálcio, tem o símbolo Ca. O elemento cálcio foi descoberto em 1808, foi isolado pela primeira vez em 1808 por Davy, que não conseguiu obter o cálcio puro. A origem do nome veio cálcio, vindo do latim calcium, ou do romano calx, que significa óxido de cálcio. A origem da sua família foi: o segundo grupo, 2A, dos elementos químicos da tabela periódica, é onde se encontram os metais alcalinos terrosos. Essa família é composta pelos metais berílio, Be, magnésio, Mg, cálcio, Ca, estronço, Sr, bário, Ba e rádio, Ra. O grupo 2A tem esse nome pois seus óxidos eram chamados de terras. Tem propriedades básicas, alcalinas, tem eletronegatividade menor ou igual a 1,3, escala de Pauli. Esse valor cresce na disposição dos elementos de baixo para cima, onde o cálcio é encontrado ou extraído. Bom, o cálcio é encontrado na crosta lunar, em laticínios, no corpo humano, 1,4% de massa, no oceano, 4% de massa, e ele é o quinto elemento mais encontrado na crosta lunar, 5% de massa. É muito comum achá-lo na natureza, porém não é encontrado de forma pura nela. Cálcio, ele forma rochas ou minerais, como mármore, calcita, calcário e granito. Ele também está presente em outros minerais, como na fluorita, apatita e granito. Como e onde o cálcio é utilizado? Bom, no corpo humano, ele tem a função de segundo mensageiro, ajuda na criação de células, contração e divisão muscular, coagulação, formação de ossos, cartilagens e músculos, e ele é o mineral em maior quantidade no organismo. Em indústrias, o cálcio é utilizado na fabricação de aço, em alguns tipos de baterias de chumbo para carros, na construção, como indústria de fabricação de cimento, e ele também é útil em indústrias farmacêuticas. O cálcio metálico é utilizado para eliminar gases residuais em tubos, como agente redutor na preparação de metais, e é usado na desoxigenação, dessulfurização e descarbonização de várias ligas metálicas. Os compostos de cálcio são usados na fabricação de muitos produtos.
Utiliza-se o óxido de cálcio como tinta branca para pintar paredes, entre outras coisas. Essa tinta é bem barata. O óxido de cálcio entra na composição de mais de 90% de todos os vidros comercializados. O giz é feito de carbonato de cálcio. O carboneto de cálcio é usado para fazer plásticos e para fazer o gás acetileno. O cálcio é usado na produção de alguns metais, como um agente de aliança. O fosfato de cálcio é usado na alimentação animais e nos adubos. O gluconato de cálcio é usado como um aditivo de alimentos. Agora sobre o elemento estrôncio. Ele tem o símbolo SR. O elemento estrôncio foi descoberto em 1790. Foi identificado pela primeira vez por Adair Crawford e isolado pela primeira vez por Davy. Somente em 1790, o estrôncio foi isolado pela primeira vez através da eletrólise de estrôncio. A origem do seu nome foi assim. O estrôncio tem esse nome em homenagem à cidade de Strontina, na Escócia, onde foram encontrados os primeiros minerais. Este mineral foi denominado estroncianita, de onde vem o nome do metal. O estrôncio é encontrado e extraído, agora eu vou falar onde. Ele é um metal muito encontrado na natureza e está presente na forma de compostos de estrôncio, nas rochas magnéticas, não é encontrado em sua forma metálica, mas sim na forma de sulfato de estrôncio e carbonatos. Essas formas minerais se encontram em exagero na crosta terrestre. Os locais mais ricos em estrôncio são Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e México. É possível obter o estrôncio por meio da eletrólise de seu cloreto fundido e misturado com cloreto de potássio, ou pela redução de seu óxido com alumínio. Mas como o estrôncio é utilizado? As indústrias de tinta, que fazem tintas que brilham no escuro, têm estrôncio e alumínio. O estrôncio não é produzido comercialmente. A principal aplicação do estrôncio é em cristais para tubos de raio catódicos de televisão colorida. Ele reage com a água e forma o hidróxido de estrôncio e libera o hidrogênio molecular. O setor de higiene bucal usa os sais tóticos de televisão colorida. Ele reage com a água e forma o hidróxido de estrôncio e libera o hidrogênio molecular. O setor de higiene bucal usa os sais de estrôncio em suas pastas, o sal cloreto de estrôncio hexaidratado. Setores da mineração empregam sais de estrôncio metal em seus processos. Esses sais também são utilizados na produção de ímãs, de ferrita e na composição de ligas metálicas. O estrôncio As principais substâncias que contêm estrôncio são o carbonato de estrôncio, SrCO3, o sulfato de estrôncio, SrCO4, o hidróxido de estrôncio, SrOH2, o titanato de estrôncio, SrTiO3. O titanato de estrôncio, por causa de ter um alto índice de refração, é utilizado na fabricação de materiais ópticos. O nitrato de estrôncio é usado na produção de fogos de artifício. Derivados do estrôncio são aplicados nas indústrias açucareiras. Agora, sobre o elemento bário, que tem o símbolo Ba. Ele foi descoberto em 1808 pelo inglês Davy. Foi descoberto em 1774 na barita por Shi Li e isolado em 1808 por Davy. Ele obteve o bário do mineral hiterita pela eletrólise da solução de BaOH2 com cátodo de mercúrio e anodo de platina. O mercúrio foi destilado da mistura e o bário obtido pelo metal. As origens do nome desse elemento. Bom, bário vem do grego baris, que significa pesado. Foi descoberto na barita, cristalizado e uerita. As principais áreas de mineração desse minério são Reino Unido, Itália, República Tcheca, EUA, Alemanha, não é encontrado livre na natureza, por conta de sua grande reatividade. O bário também pode ser obtido pela redução do óxido de bário com silício, no vácuo, a 1200 graus Celsius. Todos os compostos de bário são solúveis em água, ou em ácidos, são venenosos, tóxicos para o organismo. Apesar de serem encontrados na água e alimentos, a quantidade de bário presente não é suficiente para causar problemas à saúde. Valeu! Como e onde ele é utilizado? Bom, o bário é usado principalmente em velas de ignição, tubos de vácuo, foguetes, pirotécnicos e em lâmpadas fluorescentes. Ele, na forma pura, é usado para remoção de oxigênio em válvulas eletrônicas, veneno para ratos, na forma de carbonato de bário, é usado em pequenas quantidades, com pigmento branco em tintas e na produção de vidros. O clorato e nitrato de bário são usados na produção de chamas verdes em foguetes pirotécnicos. O sulfato de bário é inofensivo e aumenta o contraste para exames de raio-x do sistema digestório. O carbonato de bário é muito tóxico e pode levar à morte. O bário é produzido comercialmente pela eletrólise do cloreto de bário fundido BaCl2. O sulfato de bário impuro vira fosforescente após a exposição à luz. Já o sulfato de bário é usado como fluido na perfuração de poços de petróleo de gás. Em contraste, em radiografias do estômago e intestino, esse sulfato é insolúvel. E em baterias VRLA e em outras formas de acumuladores de energia. A barita também é usada na produção de borracha. Os compostos mais importantes do bário são peróxido, cloreto, sulfato, carbonato, nitrato e clorato. O nitrato e cloreto de bário produzem chamas verdes em foguetes pirotéticos. Agora sobre o rádio, com símbolo Ra. O elemento rádio foi descoberto em 1898 por Mary Curie e seu marido Pierre, na petblenda uranita, vindo do norte da Boêmia. A partir do mineral de urânio petioblenda, o acompanhamento de seu trabalho de separação de rádio foi feito pela análise da atividade radioativa das frações com a ajuda do elemento. A partir do mineral de urânio petblenda, o acompanhamento de seu trabalho de separação de rádio foi feito pela análise de atividades radioativas das frações com a ajuda do eletrômetro. Os Curie, ao tirar o urânio de petblenda, encontraram um material que emitia energia, a chamaram energia radioativa. Isolaram a mistura, composta principalmente de bário, um material de cor vermelha brilhante e linhas espectrais. E
concluíram ser um novo elemento. Em 1902, o rádio foi isolado, na forma pura, pelos Curie e André Debierne, por eletrólise de uma solução de cloreto de rádio, usando um cátodo de mercúrio e anodo de platina e irídio, numa atmosfera de gás hidrogênio. Sobre a origem do nome. Seu nome provém do latim raio, ou radius, que significa raio. O rádio, do latim científico radium, significa irradiar. Mas onde são encontrados e extraídos? Bom, ele é encontrado na natureza no juntamento com o minério de urânio, chamado de put blanca. São necessários 7 a 8 toneladas do minério para que seja separado 1 grama de rádio. Foi usado como tinta luminescente em relógios e instrumentos de medidas. Porém, foi interrompido, pois causou a morte de muitas pessoas que usaram esses produtos. Os objetos pintados com a estrutura... Agora eu vou falar do berílio, que tem o símbolo Be. O berílio foi descoberto em 1797 por N.L. Vauquelin e foi isolado em 1828 por Frederick Waller. O seu nome foi dado a partir do nome Beryllus, que é o nome da pedra berilo em grego. Seu nome vem do grego astatos, que significa instável. O astato é obtido sinteticamente a partir do bombardeamento de bismuto por partículas alfa. Por ser considerado o elemento mais raro do mundo, não há usos práticos para ele, somente teóricos. Agora eu vou falar do astato, que tem o símbolo AT. Astato é um elemento químico que foi descoberto em 1940 por D. R. Corsen, R. Mackenzie e E. Seger nos Estados Unidos da América. O próximo elemento é o tenesso, com o símbolo TS. O tenesso também pode ser chamado de tenessino. E ele foi descoberto em 2010 por um grupo de cientistas russo-americanos do Joint Institute for Nuclear Research, JINR, na Rússia. Seu nome é uma homenagem ao estado do Tennessee, nos Estados Unidos. O tenesso foi sintetizado a partir dos bombardeamentos de berquélio radioativo. E ele não tem muito uso prático, porque sua duração de vida é muito curta. Tem grande importância para as pessoas por transmitir o conhecimento a elas. Esse trabalho, assim como o Ano Internacional da Tabela Periódica, tem o intuito de transmitir informações sobre essa tabela que tanto facilita a nossa vida desde que foi criada. Química é algo que, como outras ciências, foi criada para que pudesse fazer a gente entender nosso mundo. E com a tabela periódica, os elementos de nosso mundo foram colocados em uma tabela, mostrando cada elemento e nos mostrando como cada elemento é importante em nosso cotidiano, pois sem muito deles, nem conseguiríamos estar aqui.